Estamos felizes porque nos encontramos na casa do nosso Deus e como Ele é o nosso Pai, então estamos na casa do nosso Pai. E se estamos na casa do nosso Pai, também estamos na nossa casa, não é? Ou seja, este lugar pertence-nos e Deus deseja que nós o possamos ocupar e possamos viver de acordo com a responsabilidade que é pertencer a este lugar. O título da mensagem para hoje é um bocadinho provocador. Os mandamentos de Paulo. Então, mas será que nós viemos à igreja hoje, no dia de sábado, para ouvir dizer que há outro autor de mandamentos? Então há vários mandamentos diferentes, não são só os 10 mandamentos? Não se esqueçam do texto que foi lido pela nossa irmã anciã, Inês Espírito Santo. Mas antes de avançarmos para meditar sobre ele, gostaria de rever convosco alguns conceitos, para que possamos ter as ideias claras. E por isso, em primeiro lugar, gostaria que nós recordássemos o significado de mandamento. O que é um mandamento? Bom, fomos ao dicionário e o dicionário esclarece que mandamento é uma ordem ou um preceito. Bem, ordens, nós sabemos o que são, mas o que é isto de preceito? O que é um preceito? Vamos outra vez ao dicionário. E o dicionário diz-nos que o preceito é uma regra. Bom, e então e uma regra, o que é? O dicionário diz que regra é uma norma ou um preceito. Agora já estamos a voltar ao princípio. Uma norma, algo que normaliza, que regula. Bom, sabemos também que o conjunto dos mandamentos tem um nome, com 3 letras. Qual é o nome? Lei. Muito bem. Então, o que é uma lei? Segundo o dicionário, lei é uma regra necessária ou obrigatória. Mas muitas vezes nós usamos ainda uma outra palavra, e é a palavra princípio. Não estamos a falar do princípio e do fim, mas de outro significado da palavra princípio. E o dicionário também nos ajuda e diz-nos que princípios são valores, regras gerais, regras de conduta, regras fundamentais admitidas como base de leis. Isto permite-nos estabelecer já aqui vários níveis e se juntarmos estes significados, percebemos que há princípios que são regras gerais, ou seja, aplicam-se sempre e a todos, e que são a base das leis. E que as leis são formadas por mandamentos, ordens, preceitos. E também percebemos que algumas vezes as leis vão um pouco mais longe, os mandamentos vão um pouco mais longe, abrem um bocadinho o leque para que se tornem com sentido prático, para que possam ser entendidos e vividos. Então, encontramos os regulamentos. No sistema jurídico, nós temos os decreto-lei. Um decreto-lei é uma lei. E agora o decreto-lei tem vários artigos. Seriam os mandamentos, se assim quiserem. Mas esses artigos, algumas vezes, têm de estar explicados. Então, vêm várias alíneas. E algumas vezes, mesmo assim, não chega.
E então é preciso criar um outro documento que vai explicar melhor a forma de cumprir aquela lei. Isto chama-se regulamento. Então estamos a ver que Deus colocou ao seu povo este conjunto de ideias. E o texto que foi lido há momentos responde à pergunta de alguém que se chegou ao pé de Jesus. Não interessa agora saber se ele ia com o seu coração sincero ou não, mas chegou-se ao pé de Jesus e perguntou-lhe qual é o maior mandamento, qual é o principal mandamento. O que ele queria perguntar era, de todos os mandamentos, qual era o mais importante. Mas Jesus não lhe respondeu por aí. Jesus respondeu-lhe sobre qual é a base dos mandamentos. E disse, olha, o maior são dois. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Alguns baseiam-se neste episódio para dizer que Jesus aboliu os mandamentos e criou uma nova lei. Mas se nós tivermos em conta os significados de que estivemos a falar, quando Jesus respondeu àquele escriba que o interpelou, ele falou-lhe da base da lei. Ou seja, ele falou dos princípios nos quais a lei está assente. E se quiserem pegar em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3 e até ao versículo 3 a 17, vão encontrar tudo aquilo que se baseia nestes princípios. E até podemos agrupar, nestes 10 mandamentos, podemos agrupar um conjunto que tem que ver com o amor a Deus acima de todas as coisas, e o outro conjunto que tem que ver com o amor ao próximo como a nós mesmos. Chamamos a isto os 10 mandamentos. Mas o termo correto e o sentido original da palavra é de palavras. São as 10 palavras. Poderíamos dizer, numa linguagem jurídica, são os 10 artigos do decreto-lei. E o que é engraçado é que alguns destes artigos, alguns destes mandamentos, algumas destas palavras, são simples. Não terás outros deuses diante de mim. É simples. Mas depois encontramos outros que se explicam com várias alíneas e dizem: 1. Não farás para ti imagens de escultura. Mas não fica por aqui. Depois diz que não te encurvarás a elas, não as servirás, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Isto para que não começássemos já a congeminar exceções, não é? Isso acontece em relação a vários mandamentos, em que a própria lei os esmiuça por várias práticas. Então, há mandamentos que são eles próprios apenas um mandamento e há outros mandamentos que estão distribuídos por várias regras, por várias normas, se assim quiserem. Ou, numa linguagem jurídica, por vários artigos ou várias alíneas. Bom, aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus ajuda-nos a perceber que a base da lei é uma, única, e é uma palavra única, e que é amor. Este é o princípio. E este princípio tem duas vertentes. Uma que aponta para Deus, Deus acima de tudo,
e a outra que aponta para os nossos semelhantes, que valem tanto quanto nós. Não valem menos do que nós. Mas o que é que isto tem a ver com o título da nossa meditação? Os mandamentos de Paulo. Não vos vou dizer que o apóstolo Paulo escreveu uma nova lei ou que inventou mandamentos novos. Mas se nós pegarmos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e se formos ao capítulo 5, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e se lerem com atenção, especialmente os versículos 12 até 23, nós vamos encontrar aí algumas instruções claras de Paulo. Poderíamos chamar-lhes aqui, entre aspas, de mandamentos. Mas quais são então os mandamentos de Paulo? O primeiro vem mencionado nos versículos 12 e 13. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 12 e 13. Diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Paramos aqui. Então nós encontramos o primeiro mandamento de Paulo, volto a dizer aqui entre aspas, não vão pensar que eu estou a dizer que Paulo criou uma nova lei, mas o primeiro mandamento de Paulo tem que ver com o respeito e o amor que nós devemos aos líderes da igreja. Sejam eles pagos ou não. Estejam eles no ativo ou aposentados. Os líderes do povo de Deus devem ser amados e respeitados. Diz reconhecer ou respeitar, o que significa amar todos os obreiros. E porquê? Porque eles são obreiros? Não. Pelo trabalho que fazem. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo. Porque o seu trabalho é muito importante. Qual é o trabalho dos obreiros? Qual é o trabalho dos obreiros? Sejam eles leigos ou assalariados. Qual é o trabalho dos obreiros? Pregar o Evangelho. E isso resulta em quê? Primeiro ponto, na educação espiritual do povo de Deus. Segundo ponto, em trazer outros para o povo de Deus. Ou seja, a pregação resulta em quê? Na salvação de mulheres e de homens. É por isso que é importante. E é por isso que eles devem ser amados e respeitados. Bom, este o primeiro mandamento. O segundo mandamento ainda está no versículo 13, mas naquele bocadinho que nós não lemos há pouco. Capítulo 5, versículo 13. Na parte final, o que é que diz? Vivei em paz uns com os outros. Algumas traduções dizem, tende paz entre vós. Viver em paz é viver sem guerra. Mas realmente nós não entramos na igreja de espingarda, nem de granadas, nem de metralhadoras, nem de canhões, nem de facas, nem de fisgas. Mas há uma arma que nós temos e que quase nunca deixamos ficar em casa. Qual é essa arma? É a língua. E às vezes associada ou associados à língua, temos mais alguma coisa. Qual é?
os olhos. Às vezes não precisamos de dizer para estarmos a causar uma guerra. Basta a forma como olhamos. E o segundo mandamento de Paulo é que vivamos em paz uns com os outros. E minha pergunta é: como é que nos olhamos uns aos outros? E quais são as palavras que temos uns acerca dos outros? São palavras de paz, como Paulo pede? Ou são palavras que destroem, acusam, rebaixam, revoltam? Ou que demonstram rancor? E no versículo 14 vem o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é muito curioso. Capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Alguém se revê neste mandamento? Sabem, quando leio este texto, há 4 letras que vêm à minha cabeça. E são 4 letras que formam uma palavra. Não é bem uma palavra, é um acrónimo. Porque é uma palavra formada de letras que têm significado, cada uma dessas letras. Começa por A. O que será? Adra. Adra. E tudo aquilo que ela significa. Não é a instituição que aqui está em causa, embora ela mereça todo o respeito e consideração e estima, e nesta igreja merece, graças a Deus, mas é o trabalho que ali se faz. E agora reparem, vamos repetir o versículo 14. Que admoesteis os insubmissos, ou seja, que haja alguma formação pessoal, que se ensine as pessoas a sobreviverem, que se ensine as pessoas a relacionarem-se umas com as outras, a serem educadas e corteses uns para com os outros. E nós sabemos, na história da ADRA em Setúbal, quantas vezes este esforço foi evidente, ou tem sido evidente. Mas, continua, consoleis os desanimados. E depois aquela faceta que é a mais conhecida, ampareis os fracos, mas também diz, sejais longânimos para com todos. Este conjunto de artigos, se assim quiserem, deste decreto-lei, tem que ver com a nossa perspectiva social. Com a forma como os cristãos devem relacionar-se com as outras pessoas, entre si e com os outros. Eu vou repetir. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos ou pacientes para com todos. Não diz aqui impacientes, diz aqui pacientes. E paciência na Bíblia tem 2 sentidos. Um é a paciência, a capacidade de suportar, de ouvir com calma, sem irritação. O outro é a perseverança. Hoje em dia utilizamos mais vulgarmente resiliência. Isto é paciência.
Bom, o serviço social, é o terceiro mandamento. Mas depois vem o quarto. No versículo 14, ainda, a última parte, que vem complementar e que nós já lemos, a última parte, sejais longânimos para com todos, pacientes. Longanimidade, capacidade de perdoar. Capacidade de perdoar. Nós louvamos o nome de Deus sempre que fazemos uma asneira, porque Ele tem capacidade para nos perdoar. Deus é longânimo. Mas Deus espera que nós também o sejamos uns com os outros. Por isso, quando Jesus falou com Pedro, lhe deu a resposta para uma conta que Pedro nem sequer sabia. Porque na sua cultura, tudo o que fosse mais do que 3 já era um número que não era possível de compreender. E por isso Jesus disse 70 vezes 7. O quinto mandamento nós encontramos no versículo 15 e depois ele está melhor explicado no versículo 22. Vamos ao versículo 15 e podemos ler: Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E no versículo 22, abstende-vos de toda a forma de mal. Este mandamento vem explicar o outro que dizia: tende paz entre vós. Porque aqui vem dizer: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Ou seja, à partida, nós somos admoestados a viver em paz com os outros. Mas não fosse haver uma dúvida qualquer, então, e quando os outros me fazem mal? Não é uma exceção? Quando os outros me fazem mal, eu não tenho o direito de os fazer sofrer pelo mal que me causaram? O versículo 15 vem trazer luz a esta questão, quando claramente diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não é só para os vossos amigos, não é só para aqueles que vos interessa, não é só para aqueles de quem gostam, mas é para com todos. Segui sempre o bem para com todos. Este é um mandamento que nos começa a parecer um bocadinho difícil de cumprir. Porque muitas vezes nós não somos capazes de olhar direitinho para aqueles que nos fazem mal. E fazer mal não significa só dar um murro. Pode ser o tal olhar, ou podem ser os tais comentários que saem podendo nós ter ou não ter razão. Segui sempre o bem. A Bíblia usa uma palavra para fazer sempre alguma coisa. Sabem qual é a palavra? Começa por P. Permanecer. Permanecei no bem. Segui sempre o bem. Permanecei no bem. Bom, mas vamos ao sexto mandamento.
E o sexto mandamento está no versículo 16. E diz simplesmente, este é dos tais simples, regozijai-vos sempre, ou permanecei no regozijo, ou permanecei no gozo. Regozijai-vos sempre. Como é que o povo de Israel fez quando atravessou o deserto? Antes desta pergunta, vamos fazer outra. O povo de Israel foi atravessar o deserto porquê? Porquê que ele atravessou o deserto? Foi porque Deus um dia acordou mal disposto e disse, agora vais atravessar o deserto. Porquê? Porque o deserto estava no seu caminho para poderem chegar à liberdade. Eles tinham de passar pelo deserto. E foi por isso que eles foram atravessar o deserto. Era o caminho para eles poderem chegar à sua terra, que eles tinham perdido há alguns séculos atrás. Agora digam-me, qual foi a atitude de Israel enquanto atravessou o deserto? Então, mas nós aqui passamos fome. Ao menos lá no Egito ainda comíamos carne. O quê? Viemos para o deserto para morrer de sede? Mas valia lá ter ficado. E outras coisas. Então, mas eles esqueceram-se de que estavam ali a atravessar o deserto para poderem chegar à terra da abundância, à sua terra, à terra prometida. E passaram a vida a reclamar. Oh, meus estimados, e como é que Deus reagiu? Aquilo era quase todos os dias. Realmente, a palavra de Deus diz-nos que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra, o homem mais paciente. Que grande paciência. Mesmo assim, lá às vezes perdeu-a. Agora, olhem, eu digo-vos, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu não sei o que teria sido, não é? Reconheço. Sempre a reclamar. E não era só a reclamar, era a acusar, acusavam Deus. Mas o mandamento de Paulo, que eles não conheciam, porque Paulo veio mais tarde, mas o princípio é o mesmo. O mandamento de Paulo diz, regozijai-vos sempre. Então, mas eu desde que eu tive aquele problema, que eu fiquei desempregado. E outras coisas que nós usamos para desculpar a nossa fragilidade espiritual, o nosso afastamento de Deus. Talvez até para pormos em causa o amor de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz é: regozijai-vos sempre. Há um livro da Sra. White que desconheço que existe em português, mas que está acessível pela internet para quem quiser, e que traduzida o título é O Ministério da Cura. Na página 251 desse livro, nós podemos ler o seguinte comentário: os professos cristãos que estão constantemente a reclamar e que parecem pensar que alegria e felicidade são um pecado, não têm religião genuína. É lá. Isto é duro. Isto é muito duro. E eu digo-vos que eu não tinha coragem de fazer uma afirmação dessas se tivesse sido eu o autor. Mas posso confessar-vos que se Ellen White o escreveu, quem sou eu para pôr em causa? Quem passa a vida a reclamar, os professos cristãos que estão constantemente a reclamar e que parecem pensar que a alegria e felicidade são um pecado, não têm religião genuína. Ou seja, não são autênticos. É o mesmo que dizer a sua religião é hipocrisia. Não é genuína.
E no mesmo livro, 10 páginas atrás, uma outra frase, baseada numa citação de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. A senhora White acrescenta: uma mente satisfeita, um espírito alegre, é saúde para o corpo e força para a alma. E agora a citação do sábio Salomão: o coração alegre é bom remédio. É o contraste. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre. Bom, mas nós começamos a ver que é muito difícil de cumprir a lei de Paulo, ou os mandamentos de Paulo. Realmente ele pede-nos cada coisa. Então o que é que nos resta saber? O que é que nos resta fazer para conseguirmos obter poder, força, sabedoria para cumprir estes mandamentos? É o 7º mandamento. Paulo não se esqueceu disso. E no versículo 17, o 7º mandamento de Paulo diz apenas: orai sem cessar. Pois é. É o mesmo que dizer: eu já sabia que vocês iam pensar que não eram capazes. Orem. Orai sem cessar. O que Paulo nos está a dizer não é que nós somos capazes, mas é que podemos fazê-lo se obtivermos o poder na fonte desse poder. Orai sem cessar. É o mesmo que dizer: permanecei em oração. Mas ainda há mais 3 mandamentos. O 8º, nós encontramos-lo no versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, de 1 aos Tessalonicenses. Em tudo, dai o quê? Graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças é sinónimo de sede agradecidos, sede reconhecidos, sede gratos. E aqui nós já estamos a pensar: pois, mas quando eu torci o pé, vou estar grato por ter torcido o pé? Ou quando me apareceu uma infecção grave, eu vou estar grato porque me apareceu a infecção grave? Ou porque me descontaram no meu ordenado e eu passei a ganhar menos, eu vou estar grato porque estou a ganhar menos? Ou porque este irmão ou aquela irmã disseram isto assim assim de mim, eu vou estar grato? Não esperem que eu vos dê a resposta, porque não fui eu que escrevi. Mas está cá claro que devemos ser agradecidos. No mesmo livro que citei há pouco, novamente na página 251, Ellen White escreve o seguinte: nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Se não fosse por mais nada, se não houvesse outras razões, pelo menos para termos boa saúde do corpo e da alma, vale a pena estar sempre agradecidos. Já repararam? Mas a senhora White continua: é um dever positivo resistir a pensamentos e sentimentos descontentes e melancólicos. Tanto é isto um dever, como é orar. E mais à frente, ela dá-nos a entender, em resumo, que os que não resistem a estes pensamentos de ingratidão ou de revolta não estão em Cristo. Isto é uma frase dela: não estão em Cristo.
Peço-vos desculpa, não quero acusar ninguém, nem estou aqui a fazer acusações. Esta lição é primeiro para mim. Mas, meus estimados, o que é que nós fazemos da nossa vida? Um muro de lamentações, de queixas, de revoltas? Ou um livro de salmos, cheio de louvor e de gratidão? Conhecem o hino número 219? Podem abrir os hinários se quiserem. Não vamos cantá-lo agora, mas o hino número 219. Qual é o título desse hino? Podem dizer mais alto? Sempre alegre. Muito obrigado. Então, isso é para acreditar ou é só para, enfim, no dia de festa, quando fazemos anos, ou... Sempre alegre. Este hino foi escrito, a letra deste hino, eu ia dizer foi escrita, mas não posso, foi redigida por uma senhora de nome Fanny Crosby. O que é curioso, ela viveu no século XIX. O que é curioso é que esta mulher escreveu mais de 8.000, ou melhor, redigiu a letra para mais de 8.000 hinos cristãos, para além de outras músicas. Ela tem uma biografia muito interessante. Eu não vou hoje sobrecarregar-vos, a hora vai adiantada, e não vou sobrecarregar-vos com a vida desta mulher, mas é uma vida inspiradora. E posso dizer-vos que os seus cânticos foram utilizados por um grande pregador seu contemporâneo, de nome Moody, e por um outro que viveu mais tarde e que ainda hoje é possível encontrar gravações suas na internet, cujo nome também é bastante famoso, conhecido, e que escreveu muitos livros, de nome Billy Graham. Tens razão, Minai. Isto é a linguagem dos lábios, não é? Alguns dos cânticos que Billy Graham usou nas suas campanhas foram escritos por esta senhora. Eu volto a dizer, foram redigidos por esta senhora. Em todos eles nós vemos gratidão. Em todos eles nós vemos reconhecimento do grande amor de Deus. E podemos pensar, pois, mas ela tinha a vida facilitada, então ela deixava-na escrever, deixava-na redigir os seus hinos, as suas letras dos hinos, e depois eram incluídos em hinários, etc. Bom, a vida dela não foi assim tão fácil. Ela e o marido, que também era músico, era cantor lírico, primeiro cantor popular, depois cantor lírico, conseguiram preparar um hinário completo de hinos cristãos evangélicos. E quando chegaram à editora a oferecer aquele hinário, sabem qual foi a resposta? Não. Nós não podemos publicar isso. Porque não pode ser um hinário com hinos só de 2 pessoas. Nós podemos pensar, bem, é a questão, o princípio da equidade, etc. O que é certo é que todo esse hinário se perdeu. Tudo se perdeu. Nem as letras, nem as músicas. E, portanto, o prejuízo é desgraçadamente maior do que se tivesse sido publicado um hinário apenas de 2 pessoas. Mas sabem, estas 2 pessoas eram cegas. Esta mulher cegou com poucos meses de vida.
E, portanto, ela nunca conseguiu compreender o que era ver. Tinha todas as razões para protestar e para não falar de alegria, nem de gratidão. No entanto, levou a sua vida a redigir, porque ela decorava as letras para depois as transmitir a quem as escrevia. Ela nunca aprendeu braille e, portanto, ela não conseguia escrever. Mas a verdade é que no nosso inário existem vários hinos cuja letra é da sua autoria. Juntou-se a outros artistas, se é que assim podemos dizer, músicos, que puderam então compor a parte musical desses cânticos. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela escreveu um poema. Escreveu, quer dizer, ela já era cega, não é? Como vos disse, cegou com poucos meses de vida. Então ela escreveu aos 8 anos de idade um poema cujo título é Então podes chorar e soluçar porque eu sou cega. Isto parece-nos assim um bocado estranho. Podes chorar e soluçar porque eu sou cega. Ou seja, podes ficar triste porque eu sou cega. O que é que ela quer dizer? Oh, que menina contente sou eu, apesar de não poder ver. Pois decidida estou que, neste mundo, alegre serei. Quantas bênçãos recebo eu! Então, podes chorar e soluçar porque eu sou cega, porque isso eu não farei. Agora já percebem porque é que ela diz isto. É um desafio a cada um de nós. É o mesmo que dizer, tu estás a chorar pela desgraça, então olha para mim, que tenho uma grande desgraça e não choro. Eu decidi ser alegre. Ela disse isto, eu decidi ser alegre para a vida inteira. E foi, tanto é assim que escreveu aquele hino de que falámos há pouco. Bom, e mais cânticos. Por exemplo, o hino número 16. A Deus demos glória. A letra deste hino foi redigida por Fanny Crosby. Mas este hino consta de vários hinários evangélicos. Um que se chama Hinos para o Culto Cristão, outro que se chama Cantor Cristão, outro que se chama Novo Cântico, um outro que se chama Salmos e Hinos. E está no Inário Adventista do Sétimo Dia. Depois há um outro hino, Junto a Ti, que não é o mesmo que nós temos com este título, que existe em 3 inários evangélicos. Depois há um outro que no nosso inário encontramos com o número 240. Sabem qual é? Que segurança sou de Jesus. Lembram-se? 240. Também existe, olhem, 1, 2, 3, 4, em outros 5 inários evangélicos, além do Inário Adventista do Sétimo Dia. Depois, o hino número 191. 191. O que é que nos diz esse hino? 191? Como? Estar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz. Também existem vários outros inários evangélicos. E ainda um outro, isto não podíamos estar aqui a citar 8.000, escreveu mais de 8.000. Bom, ainda um outro que é Quero o Salvador comigo, que não existe no nosso inário com a sua letra, mas que existe no Hinos para o Culto Cristão. Bom, mas de facto, aquele que gostaria de salientar destes todos é A Deus demos glória. Aquele hino que bem demonstra a grandeza da gratidão que esta mulher sentia
pelas enormes bênçãos de Deus. Tinha todos os motivos para ser infeliz e para viver a sua infelicidade. E ela dizia, poucos dias antes de morrer, morreu com praticamente um mês antes de completar 95 anos, olhem que isto é obra, naquela época, e ela dizia, pouco antes de morrer, que só tinha um pedido a fazer a Deus. Que quando entrasse no céu, na volta de Jesus, o primeiro rosto que ela visse fosse o rosto de Jesus. E depois ela dizia, não tenham pena de mim. Eu nunca vi as caras das pessoas, nem as árvores, mas eu tenho sonhos. E nos meus sonhos eu vejo os rostos mais belos e as paisagens mais encantadoras. Como é que é possível? Só realmente com um enorme espírito de gratidão. E isso vem cumprir em absoluto o desafio que o apóstolo Paulo nos coloca neste seu 8º mandamento. Bom, mas passamos ao 9º mandamento. Está no versículo 19 de 1 Tessalonicenses. E diz apenas, não apagueis o espírito, ou não extingais o espírito, como dizem outras traduções. E o que é que significa isto de apagar o espírito? Há duas coisas, essencialmente. Uma é apagar a obra do Espírito Santo. É não reconhecer o que o Espírito Santo está a fazer. E a outra é impedir a obra do Espírito Santo. Obstruir a ação do Espírito Santo. Extinguimos o Espírito quando perdemos o nosso entusiasmo inicial, quando aceitamos a fé e depois vamos amornando por aí fora. Estamos a extinguir o Espírito. Quando desconsideramos o Espírito Santo, meus estimados, é muito perigoso desconsiderarmos o Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Quando nós perdemos o entusiasmo para cumprir o ID, estamos a extinguir o Espírito. Quem é que recebeu este folheto? Posso ver? Muito obrigado. Quem não recebeu e o quiser, podem pedir à saída, se faz favor. Todos devem levar um. Todos. Estimamos que, quando for este acontecimento, possamos perder aqueles argumentos. Mas é que eu não sei testemunhar, eu não sei distribuir folhetos, eu não tenho jeito para dar estudos bíblicos. Nós arranjamos todas as desculpas para não testemunharmos. Meus estimados, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Este, o 9º mandamento dos mandamentos de Paulo, e que são, neste caso, um apelo ao zelo missionário, ao trabalho missionário, à evangelização, seja pelas nossas palavras, seja pelo nosso exemplo, seja pelas Bíblias que nós abrimos e ajudamos outros a compreender, seja pela distribuição da literatura. Não se esqueçam que já estão disponíveis vários folhetos que foram selecionados e que estão à disposição para quem os quiser distribuir. Mas passemos então ao 10º mandamento.
E o 10º mandamento vem nos versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21. Não desprezeis o quê? Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que é não desprezar as profecias? É conhecer de cor o livro de Daniel, conhecer de cor o livro de Apocalipse, com as datas todas. É isto? Bem, faz parte, mas não é bem isto o que o apóstolo Paulo quer dizer. O que ele quer dizer é que não devemos desprezar a palavra de Deus. Não devemos desprezar a inspiração. Aquilo que está escrito para que tenhamos guia e orientação nas nossas vidas. Não desprezeis a palavra de Deus. A Bíblia diz isso. Não desprezeis as profecias. Ou seja, somos convidados, somos admoestados a considerar a palavra de Deus e a estudá-la e a compreendê-la com a sua ajuda, deixando o Espírito Santo trabalhar. Bom, já vimos os 10 mandamentos de Paulo. E agora o que fazer? Estes 10 mandamentos de Paulo não são uma ordem de Paulo, por isso erradamente lhes chamei mandamentos. Mas são sim a expressão de um desejo. Podíamos dizer, estes mandamentos de Paulo são o seu sonho para o povo de Deus. E a minha pergunta hoje é: qual é o meu sonho no caminho para a Pátria Celestial? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, nós podemos ler: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sonho de Paulo. E por isso é que ele nos diz: regozijai-vos sempre, sede gratos, vivei em paz uns com os outros. Tudo isto, considerai as profecias. Porque se o fizermos, então aplica-se a santificação. Então o nosso espírito, alma e corpo serão conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sonho de Paulo para cada um de nós. E como bênção final, vamos partilhar um desejo de Paulo que não é exclusivo de Paulo, mas que Paulo estabelece de uma forma muito interessante. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, portanto, poucas páginas a seguir, nós vamos ao capítulo 3, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, e vamos ler os versículos 16 até 18. E diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esta é a assinatura de Paulo. Mas na primeira epístola aos Tessalonicenses, onde nós estivemos, no capítulo 5, que nós estudamos hoje, no versículo 28, nós podemos ler exatamente a mesma coisa. Ele termina esta carta com a mesma assinatura.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É também esta a minha oração. Que o Senhor nos ajude.